Então, boa tarde a todos, sejam todos aqueles que nos estão a escutar ao vivo e em direto, bem-vindos a esta tarde com o Pedro Silva. Bem-vindo, Pedro. O Pedro fala-nos da Associação Espírita Terceirense dos Açores, aliás, é o presidente da associação, certo? E ele reside, como ele refere, na paradisíaca freguesia de Biscoito. Que eu já tive a felicidade de lá poder ter estado, quando em 2018, salvo erro, estivemos juntos nas jornadas espíritas da terceira. E ele diz que até é por isso que é goloso, certo, Pedro? Exatamente, um bocadinho. Ainda que biscoito não tenha nada a ver com doce, não é? Pois não. Tem a ver com a rocha vulcânica porosa que abunda por estes lados. Por isso, biscoito no plural, biscoitos. E que é lindíssimo, faz aquelas piscinas maravilhosas, como nós lá estivemos. É técnico de informática, na vida profissional, não é? Certo. E em contacto com a doutrina espírita olha, Leonor, desde 2003, numa altura em que eu andava numa espécie de um deserto de questões às quais não obtinha resposta, até que um dia, ao ler o jornal, o diário insular da cada ilha, tinha lá um cartaz que dizia, olha, palestra espírita com um tal de Divaldo Pereira Franco, que eu não conhecia, no Teatro Angrense na cidade de Angra. E eu, olha, pensei um bocado e lá fui, e a partir desse momento até hoje, felizmente, nunca mais saí e espero continuar sempre. Encontraste o teu caminho. Certo, exato. Que bom, que bom. Então, depois desta apresentação, não sei se queres dirigir algumas palavras ao nosso auditório para depois avançarmos. Olha, queria mandar aqui do meio do Oceano Atlântico um bem-ajam a todos os trabalhadores e frequentadores da Associação Cultural Espírita de Alcobaça, e é de enaltecer e de, digamos, fomentar este intercâmbio entre nós todos. Portanto, um bem-aja a todos e, Leonor, quando quiseres, podemos avançar a palestra. Obrigada. Então vamos avançar com a palestra, que o tema é o porquê da dor, certo? Exatamente. Vamos a isso. Vamos a isso. O tema da palestra de hoje é o porquê da dor. E para tal, baseemos nos seguintes livros, a saber, 3 da Codificação Espírita, que são a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Temos como obras complementares nos Bastidores da Obsessão de Hermínio Miranda, As Dores da Alma de Francisco Espírito Santo Neto, O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, no livro Doenças da Alma, do Dr. Roberto Broglio, no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel, e na obra Religião dos Espíritos, também por Emmanuel. Bom, entrando no tema, a palavra inglesa pain, quer dizer dor em português, tem a sua origem do latim poena e do grego poiné, ambos significando castigo, punição. Já do sânscrito, temos a origem da dor como significado de purificação. A doutrina espírita enfatiza que a noção de castigo não tem nada a ver com a ofensa a Deus. Para as religiões tradicionais, o castigo divino pode até mesmo assumir um caráter de eternidade, no caso da injúria grave à divindade. Não podemos esquecer que as leis de Deus estão inseridas na consciência. O homem, praticando o mal, cria vibrações destoantes que repercutem em si mesmo, vincando sua consciência de acordo com o ensino de Jesus de que a cada um segundo as suas obras. Vamos então começar por situar historicamente a dor e o sofrimento. 2 termos que iremos falar várias vezes, para ficar bem assimilado. Na Antiguidade, os papiros do Egito e os documentos da Pérsia descreviam a ocorrência da dor
e o desenvolvimento de medidas para o seu controle. Como naquela época, perdão, a dor era atribuída aos maus espíritos, a medicina era exercida por sacerdotes que empregavam remédios naturais, sacrifícios e preces para aliviar a mesma, ou as mesmas. Os primeiros instrumentos analgésicos vieram da observação dos animais que se banhavam em barro para se protegerem das picadas dos insetos. Lá está a natureza a nos ajudar. E também se alimentavam esses mesmos animais de certas plantas para se purgarem. E agora, pergunta-se, como é que a dor é vista pela medicina? Temos, de acordo com a medicina, a dor tem duas características importantes. A primeira é um fenómeno dual, em que de um lado está a percepção da sensação e do outro a resposta emocional do paciente a ela. Em segundo, a dor sentida como aguda. Nesse caso, ela pode ser passageira ou crónica ou persistente. O combate à dor física é feito com diagnósticos, exames, remédios e cirurgias auxiliadas pelas modernas técnicas computadorizadas. Agora, meus amigos, na questão número 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga os instrutores espirituais perguntando qual é a finalidade da reencarnação. Eles respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? É comum constatarmos muitos espíritas afirmarem que é preciso sofrer para pagar dívidas do passado. Afirmam que, fazendo alguém sofrer numa existência, volta-se na próxima sofrendo o mesmo mal para a sua quitação. Até alguns expositores, em palestras, costumam afirmar a mesma coisa como se isso tivesse fundamento. Afirmam que a finalidade da reencarnação é pagar dívida, resgatar crimes, como se isto fosse uma espécie de negócio. Entretanto, o que nós aprendemos com esta abençoada doutrina é que o mal praticado precisa ser ressarcido não como castigo, mas como aprendizado e correção para colaborar com a nossa evolução espiritual. Mesmo que o ofendido tenha perdoado, um dia o ofensor sentirá também necessidade de reparar o mal, passando por sofrimento idêntico ou por ele praticado para alívio da sua própria consciência. O sofrimento pode ser considerado como uma questão subjetiva, abrangendo as dimensões psíquicas, mentais, sociais e espirituais. A dor geralmente está mais ligada a uma impercepção de um estímulo doloroso, periférico ou do sistema nervoso central, mas está associada a uma resposta efetiva. No entanto, eles se reforçam mutuamente, ou seja, uma dor insuportável pode influenciar as dimensões do sofrimento e, da mesma forma, uma ansiedade pode acentuar a dor. Dentro desse caminhar, pode-se enfocar a dor física, a dor da indiferença, a dor do desprezo, a dor do abandono, a dor da perda, a dor da imobilidade e tantas outras dores que se vão apresentando. A dor e o sofrimento são experiências únicas, próprias, intransferíveis, difíceis, que ferem profundamente. Por outro lado, a dor é considerada importante para a sobrevivência. Porque a pessoa, ao ser acometida por uma dor aguda, sente-se inquieta, excitada, o medo sobressai, mas de alguma forma a esperança de encaminhamentos, resoluções também se fazem presentes. Agora, a dor crónica pode levar ao desânimo, ao desespero, à depressão, ou, por outro lado, em saber conviver ou viver com ela. A sociedade moderna, bem sabemos, direciona a sua ação para evitar os sofrimentos, as dores e proteger de alguma forma as pessoas, o que não ocorria nas sociedades primitivas, onde os rituais,
os cerimoniais estavam presentes, integrando o homem como o seu grupo, o homem como o cosmos, e a todos era dada a oportunidade de vivenciarem as suas dores. Agora, no mundo em que vivemos, o materialismo é ainda muito valorizado, mas a dor e o sofrimento podem também ter uma explicação religiosa, sagrada e espiritual. Bom, se a ênfase tem sido centrada na libertação imediata da dor, evita-se, de certa forma, reflexão sobre as suas possíveis razões e causas determinantes. Sabemos que as religiões ocidentais atribuem, de certa forma, à desobediência, às culpas, ao pecado original e aos outros pecados cometidos, a dor e o sofrimento. No entanto, a dor é considerada como o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. É vista no sentido positivo, estimulando para a evolução, para o aperfeiçoamento que o ser humano deseja alcançar. Leão Denis concebe a dor como a purificação suprema, a escola onde se aprendem a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. A dor, neste sentido, serve como um estimulante para as atividades, leva à introspeção e à reflexão e ajuda a vencer as paixões. No Livro dos Espíritos é discorrido sobre a sensação da dor no corpo físico e no corpo espiritual, em que o corpo é visto como um instrumento da dor e que, mesmo não sendo ele a causa primeira, será pelo menos a causa imediata. Aqui são observados os excessos, a ambição, o orgulho, a inveja, entre outros, que o nosso livre-arbítrio irá provocar. A nossa livre escolha proporciona a opção por como e quando agir, e este agir pode liberar o espírito do sofrimento ou incitá-lo, ou mesmo. A vontade é a grande responsável, pela harmonia do espírito. Emmanuel, espírito, afirma que a vontade governa todos os âmbitos da ação mental. Pode ser considerada como o leme que dirige as funções psíquicas, levando-as para uma ou outra direção. Através dela, as escolhas e decisões são estabelecidas e os compromissos são assumidos. Já Joana de Ângeles vê a dor não como uma punição, mas como um mecanismo da vida a serviço da própria vida. Coloca que, quanto à gênese do sofrimento, mesmo com todo o esforço que seja feito para abrandá-lo, se as causas não forem removidas, somente se tornarão um paliativo. Considera também o sofrimento como uma doença da alma que ainda se atenha às sensações e que escolhe direções e ações que produzem desequilíbrios. Ao procurar fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento, são utilizados mecanismos de alienação que resultam em preterir a realidade, somando-se a isso a sobrecarga de complicações em razão do tempo perdido. Amigos, o sofrimento e o amor são para ela interdependentes, considerados como mecanismo de evolução. Quando um se afasta, o outro se mostra. Para a doutrina espírita, o reagir com ira, violência e rebeldia ou sofrimento contribui para que este se amplie, pois são proporcionadas novas desarmonias em áreas que não foram acometidas. A dor física alerta de que algo não está a funcionar corretamente na máquina orgânica. A dor moral, apresentada através do medo, angústia, ansiedade, insegurança, desespero, entre outros, aponta desequilíbrios no espírito, na individualidade. Amigos, existem pessoas sofredoras que são consideradas conformistas. Perdem o entusiasmo, a alegria pela vida, consideram-se derrotadas, vencidas,
sentem-se incapazes de assumir o que acontece nas suas próprias vidas. Por outro lado, há aqueles que sabem de alguma forma sofrer, ou seja, a revolta não se faz presente, os obstáculos enfrentados através da mobilização de suas forças e conseguem tirar o positivo das dificuldades que enfrentam. Jesus, o Mestre, afirmou a utilidade do sofrimento ao declarar serem bem-aventurados os aflitos, o que parece ser um contrassenso, já que a felicidade é o que nós mais desejamos. Emmanuel coloca que toda a dor física é um fenómeno, enquanto que a dor moral é essência. A dor, ao ser eliminada também é a coragem de suportá-la. Aqui entra o aspecto da resignação, vista não no sentido pacífico, mas de luta na continuação de tudo que ainda necessita e que possa ser realizado, vendo-a como uma oportunidade dentro do processo evolutivo. E pode ser considerada como uma resignação dinâmica, ou seja, ter a coragem para aceitar o problema que esteja a vivenciar, refletindo-se em enfrentar e remover o que tenha provocado. Já André Luiz expressa que a decorrência de toda a queda moral resultará lesão no hemisfério psicossomático ou perispíritico. E esta ocasionará desarmonia no hemisfério somático, provocando determinada causa de sofrimento. A dor, então, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura. Em relação às doenças, refere o Dr. Roberto Broglio, no livro que mencionei no início, o seguinte. Ele afirma que as doenças da alma têm um agente mórbido, o pensamento impregnado de emoções negativas. Esse agente chega até o interior das células através do perispírito. Como já foi dito, a alma projeta sobre o corpo físico as vibrações boas ou más ativadas no perispírito de acordo com a lei de reciprocidade ou lei de causa e efeito. Os pensamentos impregnados de emoções negativas podem atuar de diferentes maneiras, prejudicando os seres humanos. Quando movidos pelas emoções de ódio, inveja, ciúme, violência, crueldade, causam males às pessoas que as recebem e, de igual modo, a quem emitiu a emoção. E como os pensamentos são dotados de idioplasticidade, formam uma névoa que envolve o campo mental das pessoas que os emitem e das pessoas que os recebem. A constância dos pensamentos negativos atua, causando um verdadeiro desequilíbrio à estrutura psíquica, muitas vezes possibilitando um comportamento estranho, anormal, desajustado. Voltando a Joana de Ângeles, ela mostra que o sofrimento é transitório em decorrência do desequilíbrio da energia, mas que, se direcionado para o bem e para o amor, deixa de se desarticular, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral que a todos os seres do mundo está reservada. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão número 1000, Kardec faz a seguinte questão. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E a resposta é sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações infantis, pueris ou distribuindo em esmolas a que possuídes. Só, acrescentam eles, só por meio do bem se repara o mal e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Bom, em relação aos sofrimentos existentes, por exemplo, numa relação a dois, no casamento, numa família, Emmanuel, no seu livro Leis de Amor, explica-nos este aspecto. Inquiriram na questão número 11 o seguinte: o que foi, em vida passada, o marido desleal? E a resposta:
O marido desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção com os próprios exemplos menos felizes. E na seguinte questão, e a esposa desorientada? A companheira desorientada, que nos amarga o sentimento, é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Bom, está tudo certo. Causa e efeito. O Evangelho, segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação da doutrina espírita, explica que, enquanto a obediência corresponde ao consentimento do raciocínio, da razão, a resignação corresponde ao conhecimento do coração. Já no livro As Dores da Alma, traz-nos informações ricas sobre dores que nós próprios cavamos para as nossas vidas e informa-nos sobre as causas, consequências e possíveis soluções. Caros espectadores, dentre os inúmeros temas abordados, gostaríamos de ressaltar o orgulho, a inveja e o egoísmo como sendo as principais causas das dores humanas. E vale a pena lermos este livro que acabei de referir. Agora, pergunta-se, a dor prolongada é necessária? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos aponta que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto os seus pensamentos e os seus atos de acordo com as leis morais que estão aqui gravadas. Sabemos que somos nós os arquitetos. Somos nós os arquitetos de nossa vida e dentro desta consciência devemos trabalhar hoje por uma amanhã melhor. O que eu plantar, certamente colherei. Se eu plantar rosas, colherei rosas. Se ao contrário, semear espinhos, reticências. Tudo o que vive neste mundo sofre. A natureza, os animais e o homem. Em relação aos animais, no seio da nossa civilização, prossegue ainda sem cessar a sua matança dos sacrificados às nossas necessidades, ou ainda são submetidos nos laboratórios ao suplício das experiências científicas. Bom, o prazer e a dor residem bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. E é por isso que cabe a cada um de nós, ao regular as suas sensações, ou disciplinar os seus sentimentos, dominá-los e limitar os seus efeitos. O senhor chamado Epícteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor ou pelo menos tirar dela proveito, fazendo-a um instrumento de elevação. É muito difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento é bom. Cada um desejará fazer e embelezar a vida a seu modo, adorná-la com todos os consentimentos, sem pensar que não há bem sem dor, extinção sem esforço. A tendência geral consiste em nos fecharmos no círculo estreito do individualismo, do cada um por si. Dessa forma, o homem se diminui, ou seja, reduz a estreitos limites tudo o que nele agrada, destinado a desenvolver-se, a se dilatar, a desferir voo, que é o pensamento, a consciência, ou seja, numa palavra, toda a sua alma. Acontece que os gozos, os prazeres, a ociosidade externa não fazem mais do que apertar esses limites, tornar mais estreitos a nossa vida e o nosso coração. Suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, ou seja, a coragem de suportá-lo. Michelangelo, o artista, adotava por regra de conduta o seguinte: ele dizia, concentra-te em ti mesmo e faz como o escultor faz a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna claro o obscuro, difunde a luz em todos os lugares e não pares de esculpir a tua própria estátua. A dor, meus amigos, não atinge apenas os culpados. No nosso mundo, o homem honesto sofre tanto quanto o mau. E isso explica, primeiramente, porque a alma virtuosa, sendo mais evoluída, é mais sensível. Além disso,
muitas vezes ama e procura a dor para lhe conhecer o valor. E agora, após estas considerações de ordem geral, retomemos a questão nos seus elementos primários. A dor física é, na maioria das vezes, um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos do nosso organismo a ponto de destruí-lo antes da hora. Quando uma doença grave nos atinge, o que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Ganharia cada vez mais terreno, nos invadiria e destruiria em nós a fonte da vida. Porém, se nós persistirmos em menosprezar os avisos repetidos da natureza, deixaremos a doença se desenvolver em nós, podendo resultar ainda num benefício se causada por nossos abusos e nossos vícios, e isso nos ensinar a detestá-los e a nos corrigirmos perante esse ensinamento. Às almas fracas, a doença vem ensinar a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. Às almas fortes, pode oferecer compensações de ideal ou deixar ao espírito o livre voo das suas aspirações, a ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Se nas horas das provas soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, no nosso eu, na nossa consciência, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e de aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre o local sensível. E para isso voltará tantas vezes à carga quantas forem necessárias até aprendermos. E sob os seus golpes repetidos, não será preciso que a arrogância e a personalidade excessiva caiam, noutro será preciso que a preguiça, a apatia, a indiferença desapareçam e também que a dureza, a cólera, o furor deem lugar à pacificação. Ou seja, para todos, haverá processos diferentes, variados ao infinito, segundo os indivíduos, mas para todos agirá com eficácia, de modo a fazer nascer ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade e a ternura. E para isso, meus amigos, Deus colocou nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugidias, as dores frequentes e prolongadas, a fim de nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. Alegrias e sofrimentos, prazeres e dores, dualidade. Deus repartiu essas coisas na existência como um grande artista que, na sua tela, uniu a sombra e a claridade para produzir uma obra de arte. Contrastes. O sofrimento, novamente, falamos dos animais, já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que está neles latente. E adquirem eles, por esse modo, os primeiros rudimentos da consciência. E acontece o mesmo com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Disse Jesus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Vivemos, sabemos, amigos, numa sociedade marcada por grandes mudanças e transformações constantes, num mundo onde as frustrações caminham lado a lado com as vitórias, tanto profissionais quanto sentimentais. Vivemos num mundo doente, onde as dores da alma crescem de forma exponencial e o seu incremento está diretamente atrelado aos avanços na ciência e nas tecnologias, avanços esses que levam os seres humanos a se isolarem rapidamente de si mesmos e a se encastelarem nos caminhos das redes sociais. Ou seja, vivemos num mundo de transições, onde uns se adaptam mais rapidamente, enquanto outros se fragilizam e veem as suas energias serem reduzidas a uma chama cada vez menor e mais insignificante. Bom, todas as criaturas vão progredir. Todas vão progredir. E nenhuma será impune a qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete
consequências forçosas e inevitáveis. Então, o que fazer para suportar tudo isto? Vamos responder a esta questão. A resposta a esta e outras indagações guarda relação com a força da vontade e do esforço desenvolvido por cada indivíduo em superar as dificuldades. Não resta dúvida, porém, que a solução definitiva está no trabalho incansável do bem que transforma o ser para melhor. Por último, vale destacar que o sofrimento não é um inimigo, como se acredita. É um companheiro que não sabe mentir. Temos nele a grande escola dos indivíduos e dos povos. Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Naquele que não crê na vida futura, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes vem suavizar a amargura. O jugo será leve desde que obedeçamos à lei. Mas que lei? A lei áurea deixada por Jesus. Ou seja, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E praticando-a, vamos atualizando as nossas potencialidades de justiça, amor e caridade, primeiramente com relação a Deus e secundariamente com relação a nós mesmos e ao nosso próximo. E para terminar, meus amigos, esta palestra, eu gostaria de deixar aqui o que o Espírito Emmanuel afirma. E ele afirma que todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A saber, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição do avarento chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Podemos afirmar que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Caros amigos, caros espectadores, muito obrigado pela vossa atenção. Agora, a partir deste momento, estarei disponível para responder às vossas questões, e-mails e mensagens no Facebook. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção. Até já. Obrigada, Pedro. Nada. Isto foi bem-ajas por esta exposição tão vasta, tão completa e tão profunda em conteúdo, não é? E com imagens tão profundas que nos levam a refletir. E por situações que todos nós vamos passando ao longo como tu dizes, deste caminho, não é? Que não é um ponto de chegada, é somente mesmo um caminho. E eu deixava aqui uma questão, que não vi nenhuma questão colocada, mas iria deixar... Quando falaste há pouco que uma das ferramentas que nós temos para muitas das vezes colmatar ou auxiliar-nos a colmatar esta dor é o trabalho do bem. O meu pensamento foi para aquelas pessoas que estão num leito, presas, que aparentemente nada podem fazer para esse trabalho do bem.
obviamente que tu falaste isso, não é? Que é o facto de certamente esse trabalho no bem será feito no íntimo de cada um. Queres falar um pouquinho sobre isso? Leonor, refere-te à impossibilidade que elas julgam ter por estarem acamadas. Nós não temos que esquecer que uma das nossas faculdades é a inteligência, que se vai expressar através do nosso campo mental. É aquilo que através das ideias, acionamos a emoção e criamos as palavras. Mas, antes das palavras, as palavras são como uma espécie de pensamentos que estão vestidos. Nós temos então os pensamentos. Mesmo uma pessoa acamada pode e deve fazer muito bem através de quê? Da comunicação. A língua universal de futuro não é o Esperanto. A língua universal é a língua do pensamento. E através do pensamento nós conseguimos, através do fluido universal, alcançar distâncias incríveis. Portanto, a pessoa mesmo acamada pode orar. A pessoa acamada vai ter tempo para repensar, aliás, fazer um flashback à sua existência atual e mudar a sua atitude. Pode orar, pode pedir, pode agradecer, pode perdoar e pode fazer tanta coisa através da sua mente. Pode e deve. Pode trabalhar a tal orgulho, o tal egoísmo, a tal inveja, como falaste, não é? E que muitas das vezes importa ter essa aceitação, não só à pessoa que está nessa condição, como àqueles que rodeiam, e perceberem que às vezes é uma tremenda oportunidade. Exatamente. Ainda apesar de vivermos aquilo como uma situação tão difícil e às vezes custa-nos tanto ver aquela pessoa que amamos tanto naquelas condições, isto vai um bocadinho de encontro à questão também da eutanásia, que não é o tema de hoje, e as pessoas pensam porquê, mas às vezes não, nós sabemos que sempre aquele tempo é precioso na evolução do espírito nesta existência, não é? Exatamente. Nós estamos agora, neste preciso momento, num mundo de provas e expiações, onde aqui a dor é obrigatória, e enquanto o sofrimento é opcional. A dor é obrigatória para nos ensinar a cutucar, a limar determinadas arestas. E nós muitas vezes esquecemos que Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Todos os dias, ainda hoje, já temos as nossas preocupações. Será que eu vou chegar a tempo? Será que a tecnologia, será que a internet não vai falhar? São tudo aflições que nós temos. E ele disse, e faz parte das provas e expiações. E nós o que é que fazemos todos os dias? Fugimos da dor, à procura do prazer. Mas esse prazer é fugidio, é artificial. E esse prazer artificial nos vai trazer ainda mais dores. Portanto, com a dor que nós temos, que são obrigatórias para nos avisar que estamos a passar determinado limite, não cometamos os mesmos erros de forma consciente para não transformar a dor em sofrimento, porque o sofrimento é a dor prolongada. Vamos aprender com os nossos próprios erros e cometer novos erros, novas experiências, para irmos acertando aos poucos. É verdade. E essa busca, esse prazer que tu dizes que é fugidio porque buscamos fora de nós. Porque ao buscar aquela paz, aquela resignação, a aceitação, muitas das vezes, assim que conseguimos ter consciência do nosso próprio processo e do nosso papel nesse processo, atingimos a tal serenidade, a tal paz que nos permite fazer este processo sem sofrimento, apesar da dor. Exatamente. Olha, um conselho que eu dou e que eu aprendi comigo, eu comecei a sofrer menos quando comecei aos poucos a retirar as máscaras que eu usava. Quanto mais eu me distanciava de mim, maior era o sofrimento. Quanto mais eu me aproximei de mim mesmo e comecei-me a tornar aquilo que eu sou, sem ter a necessidade de me mascarar perante este ou aquele contexto social, este sofrimento é muito menor. É até mesmo, Leonor, no caso do espírita, perante este confinamento, nós fomos obrigados a sair da casa espírita de 4 paredes físicas para virmos cá para fora. Há muito espírita que se distancia disso mesmo, tendo vergonha de afirmar que é espírita lá fora. E isso causa também um certo constrangimento e sofrimento. Porquê é que não vamos ser cada vez mais autênticos? Coerentes connosco próprios. Eu sou isto
E é isto que eu sou. Portanto, apesar dos nossos defeitos, caminhando, quanto mais juntos estivermos de nós próprios, quanto mais autênticos formos, acreditem que o sofrimento será tanto menor. E é interessante que o respeito dos outros perante nós se torna diferente. Porque estamos a mostrar aquilo que nós somos, a sermos transparentes. A nossa autenticidade, não é? Exato. É verdade, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades ou as nossas máscaras, à medida que vamos tendo consciência disso, é onde nós vamos reconhecer realmente a nossa maior força. E muitas das vezes é disso que fugimos por desconhecimento. Exatamente. Nós muitas vezes ainda temos aquela mentalidade do rebanho. Vamos com os outros. É a consciência coletiva. Mas quando temos coragem de afirmar, de dizer aquilo que nós pensamos e de termos convicção naquilo que nós defendemos, começamos, de certa forma, a gerar aqui a diferença. Saímos do grupo, é claro que existe uma certa marginalização, que é um processo normal, mas depois isto, através da distonia ou da dissintonia com o todo, vamos ganhando outra capacidade, como estavas a dizer, nos tornamos mais corajosos, nos tornamos mais seguros, mais serenos, mais confiantes, porque já começamos a pensar pela nossa cabeça, mas que esses pensamentos também tenham um fundamento e que estejam equilibrados com as leis imutáveis. Claro. E às vezes saímos de um grupo ao qual nunca pertencemos verdadeiramente, para reentrarmos noutros, não é? Exatamente. E eu queria só voltar um bocadinho atrás na tua apresentação. Tu falaste num determinado momento, não consigo situar propriamente, que eliminar a dor é também eliminar a coragem de suportá-la. Exatamente. Exatamente. Mas é isso que está a acontecer. É a fuga. Nesta sociedade atual materialista, procura-se tudo através das bebidas, do álcool, do sexo em desequilíbrio. Quanta felicidade falsa, aparente, existe por aí. É as pessoas inquietas para chegar à sexta-feira para se divertirem. Chega à segunda-feira, entram em depressão porque têm que ir trabalhar. Os dias têm que ser todos eles valorizados, não é? Mas até de certa forma este confinamento nos fez até ter uma certa confusão em relação a que dia é hoje. Não é? Muita gente tem que ir ao trabalho, já não sabia se era quarta, se era quinta, se era sábado, se era domingo. Isso até nos impulsionou, temos um empurrão muito inicial, porque isto ainda falta muito para nós nos modificarmos. Mas é nesse aspecto. Não é? Sem dúvida, isso que tu disseste agora, quando começou toda esta situação da pandemia, tantas vezes nós em conversa dizíamos isto vai nos obrigar a fazermos mudanças em nós. Mas apesar de tanta coisa ter acontecido, é óbvio, foi curto demais, o tempo foi muito rápido, não foi suficiente para que estas mudanças realmente estejam a ocorrer em nós e vê-se agora com o desconfinamento. Exatamente. Parece que volta tudo ao mesmo de antigamente e se nós percorrermos o mesmo caminho não vamos atingir resultados diferentes. Nós aprendemos por duas vias, ou através do esclarecimento ou do amor, ou vamos lá pela dor. Eu acho que a grande maioria da humanidade, encarnada e desencarnada deste mundo, está à procura de ir pela dor, infelizmente. Infelizmente. Sim. Precisa desse empurrão para conseguir perceber que não necessita de ir por aí. Olha, temos aqui uma pergunta da Maria Amélia. E quando nós não temos consciência das nossas incapacidades? Olha, uma excelente pergunta. Mas, perante o desconhecido, nada como dar um passo em frente. Por que não tentar hoje algo que eu já tenho sonhado há muito tempo? Porque enquanto eu não der o primeiro passo, eu nunca saberei o resultado desta minha ação. É só avançando que eu vou começar a ampliar digamos, o meu campo mental e entrar no desconhecido, porque, exatamente como esta nossa amiga diz muito bem, nós temos muito em nós que nós desconhecemos.
mas é desbravando o desconhecido, e isto é dando um passo em frente, nós vamos conhecendo. E nós, no caso português, temos os descobridores que ultrapassaram o Oceano Atlântico e foram às cegas, mas descobriram novos mundos. E nós temos que descobrir novos mundos em nós próprios, dando um passo em frente. Dizer, é hoje, é hoje. Não é eu vou esperar para amanhã para fazer algo. Eu vou fazer agora. E vou tentar. Se errar, mudo de rumo. Exatamente. É o motor para percebermos que afinal não era por aqui, mas se não tentarmos não vamos perceber. Ora bem, e às vezes acontece o contrário. Temos tanto medo de não conseguir e quando realmente encerramos o caminho e tentamos é que vamos perceber, afinal, eu até tinha estas capacidades ou até conseguia fazer e prendi-me durante tanto tempo por medo às vezes. Exatamente. Há dois extremos, que é o destemido, que é um suicida, e o medroso, não é? São outros extremos. O que nós estamos a aprender hoje aqui é dominar os nossos medos. Eu tenho os meus medos. Eu tenho os meus medos. E um dos meus medos era falar em público. Mas há uma coisa que é dominar os medos, e isto chama-se coragem. Eu não sou um destemido. Tu também não és uma destemida. Nós estamos aqui todos, Eleonor e espectadores, todos aqui a tentar aprender a dominar os nossos medos. Não é? Fazem parte de um mundo primitivo. Isto é tudo lá atrás. Agora, através da coragem, vamos domando e vamos seguindo em frente. E vamos nos sentir cada vez mais autoconfiantes, mais fortes, mais capazes de fazer algo mais e melhor. Olha, que é verdade, eu também tinha um medo louco de falar em público. E depois temos que ir tentando. E segundo um estudo muito interessante que dizia que, aqui há uns tempos atrás, que um dos maiores medos da humanidade era o medo de falar em público. Mas descobriu-se um medo superior a esse. Deve ser, digamos, o principal, que é o medo de não sermos amados. Por isso, fazemos tudo, usamos todo o tipo de máscaras, como se isso fosse o suficiente para atrairmos o amor de fora. Enquanto não nos amarmos e nos despejarmos das máscaras, isto não irá acontecer. Portanto, não tenhamos medo. Existe sempre alguém, existe uma família enorme que nos ama do plano invisível e neste plano físico também. Exatamente. Mas nós temos que nos predispor a isso, com o tal auto-amor. Exatamente. Havia aqui uma sugestão de um livro que a Ana Pires deixou. Deixava a título de sugestão, ela aconselha o livro Sublime Expiação, ditado pelo espírito Vítor Hugo a Divaldo Franco. Muito bem, olha, agradeço e nunca li, mas agradeço o conselho e já li uma obra de Vítor Hugo e é uma excelente escrita esse autor dos Miseráveis, portanto este livro não deve fugir à regra também. Sim, é um excelente livro. Eu penso que não temos mais questões, por isso iríamos partir para o final. Entretanto, não sem deixar de agradecer ao Pedro e em nome da Associação Espírita Terceirense, claro, e à Ana, a vossa adesão a este intercâmbio. E como tu disseste há pouco, não é? Se não fosse este confinamento a que fomos obrigados, apesar de nós já termos tido o privilégio de estarmos juntos em eventos ao vivo, não é? Que foi maravilhoso termos ido à terceira. Se não tivesse sido esta questão agora da pandemia que nos fez recorrer a estas ferramentas que já existiam, não é? E que agora nos permite estarmos tão próximos, muito mais do que alguma vez tivemos. Tu que és um técnico de informática, queres-nos dizer alguma coisa? Queres partilhar algo connosco? E falo por mim. Foi preciso, lá está, foi preciso. E eu, foi através da dor, não é? Da pandemia, foi preciso todo este fenómeno para nós nos unirmos mais, nós, ilhéus, e vós, continentais. E eu acho que, e este é um dos meus objetivos, um dos meus sonhos, é que, como estamos a fazer agora convosco, na Alcobaça, juntarmos cada vez mais com outros centros do país, ninguém é melhor que ninguém, ninguém está aqui à procura do que fala melhor, né? Interessa, no fundo, é primar pela pureza doutrinária. E eu acho que todos nós, uns com os outros, com as nossas verdades relativas, juntas, podemos fazer um bolo
lá estou outra vez nas guloseimas, um bolo interessante de conhecimento doutrinário, juntos. E Leonor, há uma frase de Kardec, que ele dizia que se os jornais de maior tiragem tivessem conhecimentos doutrinários, chegassem a todas as partes do mundo, hoje, de certeza absoluta, a doutrina espírita seria o movimento cultural mais importante de todo o globo. Portanto, nós podemos, em Portugal, nós juntos, podemos hoje já, e não adiar, fazer já esta unificação do movimento e seguirmos em frente. Sim, porque se fizermos um trabalho, uma informação, um conhecimento que nos auxilia tanto, como tu dizias ao princípio, encontraste o teu caminho, não é? E nós estamos neste também porque nos identificamos. Dá-lo a conhecer ao maior número de pessoas poderá permitir que outras pessoas também encontrem o seu caminho e a tal paz e a tal serenidade de que falávamos. Exatamente. Afinal, temos aqui mais uma questão, olha, da Fúlvia Correia, que é uma colaboradora também da ACEIA. Agradece a belíssima palestra e gostaria que explicasse melhor o contexto de deslealdade do casal que mencionou na palestra, atendendo às vidas passadas e à vida atual. Muito bem. Olha, muito bem. É assim, ninguém está aqui obrigado a sofrer uma vida toda. Ponto assim, não é? Mas nós não podemos esquecer que, pelo processo da reencarnação, reencarnam debaixo do mesmo teto, ou juntam-se debaixo do mesmo teto, muitos espíritos, então no mundo de provas e expiações, muitos espíritos não muito simpáticos entre si. Temos, digamos, dentro destas 4 paredes que é a casa, que se pretende se transforme no lar, porque casa é um ciclo de 4 paredes físicas, e o lar é a harmonia que se gera entre os elementos que habitam a mesma casa. Nós estamos juntos por, muitas vezes, por desarmonias do passado. Ora bem, e é muito importante perceber que eu não sou vítima. Eu não sou um desgraçado. Eu sou o responsável por tudo aquilo que me acontece hoje. Eu atraio para mim aquilo que eu sou. Eu atraio para mim aquilo que eu sou, aquilo que eu penso. Eu não sou obrigado a viver numa relação de violência contínua. Para isso existem, felizmente hoje, instituições a quem posso recorrer, não é? Posso modificar. Mas uma das grandes causas do meu sofrimento tem muito a ver com o nosso sentimento de culpa. Libertemos das culpas. As culpas estão atreladas ao passado. A culpa, de uma forma muito subtil, no fundo, quando eu me sinto culpado, eu acho, inconscientemente, que eu mereço ser castigado. E esse sentimento é tão forte que eu atraio para mim castigo. E o castigo vem através de um irmão, ou de uma irmã, ou de um esposo, ou de uma mulher, etc, etc, etc. Libertemos da culpa e veremos que um sentimento de pacificação, de harmonia, aos poucos se vai modificando. Mas enquanto nós não anularmos a causa, os efeitos jamais cessarão. Sem dúvida, a culpa pede punição, não é? Exatamente. Mas aqui vamos remeter necessariamente à extrema importância do autoconhecimento. Porque essa culpa, muitas vezes, ou nós não a reconhecemos, ou a camuflamos. Exatamente. Por isso não fazemos o nosso papel de o passado. Leonor, a culpa é extremamente subtil. Eu até há bem pouco tempo, a culpa é assim, lá está, quem ser culpado não se respeita. Isso vê-se através da alimentação, isso vê-se através do vestuário, através do penteado, não, que já não tem cabelo. As pessoas que não se interessam por si, as pessoas não se amam. Isto está aí camuflada a culpa. A culpa é muito subtil. Agora, quando começa, eu vou começar a fazer umas caminhadas, vou começar a preocupar-me com a minha alimentação, vou começar a tratar mais de mim. Não é ficar no espelho todo o dia a dizer eu perdoo-te, eu perdoo-te. Não. É partir para a ação, fazer algo útil. E quando nos libertamos da culpa, mais uma vez, a culpa está ligada ao passado e o passado não pode ser modificado. Mas eu posso modificar já e construir um novo futuro a partir de agora, dia 13 de junho de 2020.
É este o desafio que deixamos a todos aqueles que nos assistem ou que possam vir a ver a posteriori esta apresentação. Por isso, iríamos terminar. Agradecer mais uma vez, Pedro, pela tua disponibilidade, por nos teres trazido um tema tão interessante, tão profundo, tão necessário para cada um de nós fazer este processo de renovação, que todos também somos impelidos e que é para isso que aqui estamos, por isso bem-ajas. E se quiseres deixar alguma palavra para terminarmos. Olha, eu gostaria que, lá está, um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo, não é? Quando nós nos começarmos a conhecer a nós próprios, nós vamos começar a constatar que também falhamos, também temos imperfeições. E quando fizermos isso, tudo o que nós fazemos tudo o que nós fazemos de bem ou de menos bem é uma exteriorização de nós mesmos. Quando nós começamos a emitir melhores pensamentos, é sinal que nós já nos conhecemos, sabemos que falhamos, somos limitados, os outros também, digamos, por consequência, nós começamos a ver que os outros também falham, e isso leva-nos a um maior respeito por todos aqueles que nos envolvem. Isso faz-nos respeitar, sermos mais amigos, mais unidos, e que nos deixemos de tanta coisa que existe no Facebook, para separação, etc. O Facebook é para divulgar eventos e coisas positivas. Lavem a roupa suja em casa. Intrigável. Mas isso também é muito importante, estarmos atentos, e como referiste também na tua palestra, aos nossos pensamentos, porque interagimos com aqueles do lado invisível da vida, como referiste. Exatamente. É extremamente importante. O som propaga-se através do ar. Os nossos pensamentos propagam-se através de algo que é ilimitado, que é o fluido cósmico. E Jesus dizia: vigiai e orai. Vigiai o quê? A nossa casa mental, de onde saem as ideias e os pensamentos, para orar. Orar o que é? Comunicar. E comunicar é tornar algo comum. Quando nós temos algo comum, um pensamento pessimista, eu vou atrair forçosamente outros pensamentos pessimistas. Eu vou escolher que tipo de companhias ou de mentalidades eu quero ter comigo. E quanto mais trabalharmos no bem, aquilo que falavas no início, melhores companhias teremos que nos respeitarão, em especial a nossa intimidade. Portanto, escolhamos melhor e vigiemos melhor, porque 90% daquilo que nós pensamos, nós não temos consciência disso. Logo, são os nossos próprios pensamentos que comandam a nossa ação. Vigiemos, nos tornemos mais conscientes daquilo que pensamos e pensemos melhor. Aprendendo a amar, não é? Exatamente. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quando a nós mesmos. Por isso temos essencialmente que nos aprender a amar e necessariamente também vai ser isso que vamos emanar para aqueles que nos rodeiam. Por isso a todos, uma vez mais, aqueles que nos acompanham, o nosso muito obrigada, o nosso bem-aja, o Pedro, a toda a Associação Espírita da Terceira. Iremos nos encontrar garantidamente mais algumas vezes, por certo. Por isso a todos, muito obrigada e até ao próximo sábado. Bem-aja. Até à próxima. Obrigado.